Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a Casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Olá, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 26, Padecer. Nada temas das coisas que hás de padecer. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Traduz confiança plena. Afinal, que significa padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras por não lhes ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel, que se pôs a caminho do encontro com Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender e está sempre disposto à execução das boas tarefas. Participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos, dá corrigendas e toda corrigenda aperfeiçoa. Graças a Deus. Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade. Unindo os nossos pensamentos, trazendo Jesus para bem perto de nós, para te agradecer, Divino Mestre, por mais esse encontro contigo, por mais essa oportunidade de estudar as leis de Deus através do teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Rogando a Ti que essas vibrações de amor e de paz, de refazimento físico e espiritual, penetre em nossa mente, em nossos corações, em nossos corpos físicos, trazendo o alívio que sempre buscamos, o alívio de nossas dores, de nossas mazelas, à medida que o Teu Evangelho, Senhor, vá penetrando em nossa consciência e à medida que nós vamos vivenciando Ele em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tanto amor que o Senhor nos oferece a cada encontro. Mas te rogamos que fique conosco no decorrer de toda essa reunião. E graça vos damos por tudo, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Olá, bom dia, Silvio, Centro Espírita Miguel. É um prazer, uma honra estar nessa manhã de domingo com vocês, filosofando o Evangelho do Cristo.
Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Parábola do mal rico, item 5. Essa parábola tem características especiais. Por quê? Porque envolve duas situações em que nos relata Jesus. No primeiro momento, nas primeiras linhas, se passa no plano físico, dois encarnados. No segundo momento, Jesus nos revela outra situação, a dos desencarnados. A vida após a morte, o porvir, para onde foram as almas, como as consequências de suas vidas como encarnado. Por que Jesus faz essa comparação? Porque naquela época os judeus tinham pouco esclarecimento, pouco conhecimento da vida espiritual. Eles não conseguiam entender como é que era a passagem do plano físico para o plano espiritual. Olha, está imperdível. Vamos nessa? Olá, meus amigos. Temos aqui 3 imagens que está na parábola do mal rico. A primeira imagem é Abraão, considerado o pai do povo judeu, o grande patriarca. Segundo as tradições judaicas, Abraão, sob uma inspiração de Deus, partiu da sua cidade natal, na Mesopotâmia, com a sua família, Sara e um sobrinho chamado Ló, e algumas pessoas do seu clã, para formar uma nova nação. Tá? O local onde foi chamado seria Canaã ou Terra Prometida. Está em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. A segunda imagem aqui é simbolizada a riqueza, a fartura, o bem-estar. Temos aí uma imagem de uma piscina, uns drinkzinhos, uns petiscos. E a terceira imagem é um homem na miséria. Aqui Jesus chama de Lázaro. Vocês vão observar em diante que Jesus não dá nome a homem de rico, mas um homem miserável se chama Lázaro. O que será isso, hein? Eu fiz aqui um resumo do Evangelho capítulo 16, capítulos 6, 7 e 8, que fala sobre a prova da riqueza e a prova da miséria. Tá? Prova duríssima, a prova da riqueza, tá? Que exige ao espírito um esforço muito grande de superação. As tentações que gera pela fascinação que exerce. Prova muito arriscada, porque fácil de tombar, porque ela excita o orgulho, o egoísmo, a sensualidade, o poder. Prende o homem mais nos laços materiais do que os laços espirituais. E tem mais das vezes o que passa da miséria para a riqueza, produz uma certa vertigem, é o termo que os espíritos usam, vertigem. Uma condição anterior para outra vida, para outra condição, no caso, rico. Ele sai da pobreza e vai para a riqueza, e acaba esquecendo da sua condição que era. Eu tenho alguns amigos que falam assim para mim: poxa, Silvio, se eu acertasse sozinho na loteria, eu ia sumir do mapa. Vou pegar minha família e vou passar uns 3 meses aí viajando. Ajudaria alguns familiares, os amigos mais chegados, e ponto e basta. Muitíssimo enganado. Essa prova, por isso que os espíritos falam que é dura, porque tem a obrigação moral de ajudar o máximo de pessoas possíveis. Tem pessoas que conseguem? Sim, tem pessoas que conseguem. Temos aí grandes empresários que geram emprego, pagam seus impostos em dia, ajudam, fazem suas caridades, pode lá ter o seu iate lá de 12 pés, fazer suas pescarias, tudo bem, mas desde que ajude o máximo de pessoas possíveis. Eu vou repetir, o máximo de pessoas possíveis. Por isso que é fácil de tombar. A prova da riqueza é um exercício da caridade e a abnegação. Poderosa ferramenta para o quê? Para o progresso. Impulsionar o progresso. E a prova da miséria é a resignação perante a Deus e a humildade. Olha, não sai daí não, tá, gente? Está imperdível.
Então, meus amigos, agora é para valer, tá? Parábola do mal rico, item 5. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Que vestia púrpura e linho. O que é púrpura? Púrpura, tecido caro, avermelhado, arroxado, usado pelos antigos como símbolo de poder, riqueza, de alta posição social. Tá? Nobres, príncipes da época, tá? E se vestia com linho. Linho também é um tecido caro, né? A gente vê hoje em dia em cerimônias, casamentos. A gente não bota linho para trabalhar, né, gente? A gente bota o bom e velho jeans, bota uma camiseta e vamos à luta. Tratava magnificamente todos os dias. Todo dia ele comia bem. Era uma festa para esse companheiro, né? Podia escolher a comida. Trocava de prato. Não gostasse da comida, ele levantava o dedo, vinha lá meia dúzia de servos, fazia o que ele quisesse. Comia bem, se vivia bem, em abundância. Magnificamente, ostentosamente. Não passava necessidade, possuía muita riqueza, tinha tudo ao seu redor. Essa é a característica do homem rico. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Aí Jesus faz uma comparação dos dois personagens. Né? Um tem tudo e o outro não tem nada, materialmente. Né? Ao contrário do homem rico, Jesus dá nome a esse personagem, de Lázaro, né? Dá uma atenção especial. Diz que ele tem chagas, tem feridas, tá? E que os cães vêm lamber suas chagas, que fica deitado na sua porta, né? Dá a entender que é um homem doente, sozinho, solitário, não tem família. Ao contrário do homem rico, tem tudo ao seu redor. Que muito estimaria mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Café da manhã de domingo. Pega o pão francês, corta o pão, tá? E aí começa a cair aqueles farelozinhos da mesa, né? Lázaro só quer isso. Os farelos, as migalhas que caem da mesa do rico. Está demonstrando o quê? Humildade. Ele não pede roupa, não pede a posição social que o rico tem. Ele só quer as migalhas. Mas ninguém lhes dava. Ninguém dava atenção a ele. Também dá a entender que é solitário. Vivia só, doente. Não tinha família. Estava abandonado. A única companhia que ele tinha eram os cães que lambiam as suas chagas. A gente tem muitos Lázaros aí, infelizmente, até hoje nós temos muitos Lázaros. Está demonstrando a humildade e não invejar o que o rico tem. Tá ficando bom, hein? Sai daí não, gente. Então, meus amigos, vamos dar continuidade à parábola. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e exclamando, disse estas palavras. Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horríveis tormentos nessas chamas. Opa, tem algo interessante. Jesus estava se referindo lá, nos slides lá, à vida dos encarnados. Agora, ambos morreram. Tá? Ainda viram Abraão. Né? Abraão também é o grande patriarca do povo hebreu. Está vivo. Né? O Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, o grande patriarca do povo hebreu.
e que está vivo. Indica a sobrevivência do espírito após a morte. Nós sabemos que quando o corpo morre, nós morremos, o corpo fica. Vai servir de nutriente para os outros organismos, mas o espírito, ele sobrevive. Lázaro que não tinha teto, vivia na rua, no tempo, passava frio, fome. Era a vida que Lázaro levava. Mas agora ele tem o seu consolo, o seio de Abraão. E repare bem no texto, seio de Abraão. O colo, o consolo, o carinho. Tá? Ele foi para lá. Tá? A gente, quando gosta de um amigo, quando a gente quer bem, o que a gente faz? A gente abraça, dá proteção. E Lázaro tinha a proteção de Abraão. E o rico? O rico a quem Jesus se refere, que não dá nome, foi parar no inferno. Mas o inferno que Jesus está se referindo não é um inferno físico, é o inferno da consciência, da culpa, do arrependimento. Podia ter feito algo e não fez. Ele viu Lázaro todo dia lá na sua porta. Podia ter dado água. Não deu. Perdeu a grande oportunidade. E veio o quê? O arrependimento. E quem foi o grande vitorioso? Foi Lázaro. Sofreu resignado. Não teve tudo que o seu companheiro rico, mas teve resignação. Passou na prova, né? Venceu a prova da miséria. Aprendeu a ser humilde. Aí ele vai falar assim: quando se achava nos tormentos, tormento da consciência, o tormento da culpa, do arrependimento, a sensação que está sofrendo. Porque ele ainda não se desvinculou da matéria, das coisas materiais. Então ele vive esse tormento o tempo todo. Aí seguindo o texto, Jesus faz uma atenção no nome do Abraão. Né? Ele fala assim: exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta dos dedos. Aí ele está se referindo a pai Abraão, mas é um recado. É um recado que ele está dando para os judeus. Por quê? Eles tinham uma grande afinidade pelo grande patriarca. Mas nós sabemos que para Jesus, o Abraão não é seu pai. O pai de Jesus, que é o nosso pai, é o pai de infinita bondade, é o criador de toda a criatura, que é Deus. Mas o Jesus está mandando o quê? Um recado, né? Um recado para esse povo. Ok? Sai daí não, hein? A gente vai continuar. Então, meus amigos, daqui em diante nós vamos ver uma série de pedidos do homem rico ao Abraão, numa tentativa de convencer o Abraão a ajudar. Recordando o slide anterior, diz assim: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horríveis tormentos nestas chamas. Olha só, demonstra que o homem rico, o rico já está tendo os primeiros sinais de arrependimento. Os primeiros sinais de arrependimento. E faz esse pedido a Abraão por piedade. Poxa, eu sei que eu errei, mas tenha piedade pela minha condição que eu passei. Está tentando convencer ao Abraão, mas o Abraão olha só, faz lembrar a sua consciência. Diz assim: mas Abraão lhe respondeu: meu filho, lembra de que recebeste em vida teus bens, e de que Lázaro só teve males, por isso ele agora está na consolação, e tu nos tormentos. Abraão está fazendo o rico recordar que em vida teve os bens, do dinheiro,
teve poder, teve condições de ajudar, mas não ajudou. Vivia o quê? Como é que ele vivia, o rico? Púrpura e linho, tecidos caros, ostentação, mesa farta, podia comer e beber o que quisesse. E Lázaro? Lázaro estava aí na sua porta, no frio, no sol, passando necessidades, não se vestia de linho, não se vestia de púrpura, não tinha ninguém, a não ser os cachorros que iam lá lamber suas chagas. Era um homem doente, e você não deu a menor atenção. Você vivia em abundância, nenhum PF você deu para Lázaro. Abraão está fazendo ele recordar, porque ele teve seus talentos, ele teve posses, mas não fez. Lázaro conquistou a prova da miséria, passou por suas dificuldades. Hoje recebe a consolação de Abraão. Alcançou outras esferas. Foi resignado, sofreu, não teve inveja, só queria o quê? As migalhas. Aos demais existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem. Como também ninguém pode passar do lugar aonde estás para aqui. Aí ele usa a palavra abismo, a distância evolutiva entre o rico e Lázaro. Existe uma distância, porque estão em situações diferentes. Lázaro conquistou outras esferas e o rico estacionou. O abismo moral que existe entre um e o outro, né? O fracasso do rico impede chegar até Lázaro. Não tem como, não tem acesso. São vibrações diferentes. Kardec vai dizer isso para a gente no próximo slide. Então, meus amigos, finalmente o último slide. Vamos lá o texto. Disse o rico: eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico. Se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Está lá em São Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31, né? Vamos ver aqui por quê? Porque Abraão negou a ele mais 2 pedidos, né? Aí nesse último parágrafo, né, a gente vai observar que o rico tenta mais 2 vezes, né? E Abraão nega de novo o seu pedido. Mas por que Abraão negou? Vamos ver como é que fica o desenrolar dessa história. Porque o rico não estava mais pensando nele. Estava pensando em quê? Na sua família, nos 5 irmãos que estavam lá na terra. Né? E não queria que eles fracassassem, cometessem o mesmo erro, tá? Que o rico cometeu. Ele começa a se preocupar com seus familiares. Mesmo que a sua preocupação se fosse restrita a seus entes queridos, mas isso já desperta o quê? Tá? Outro tipo de sentimento, que ele não é tão orgulhoso assim, né? Tão egoísta assim, né? Começa a despertar esses outros sentimentos dele. Aí ele fala assim, tá? Onde tenho 5 irmãos, já dá-lhes testemunho dessas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento.
Tormento é a consciência que está atormentada, tá? Pela culpa, pelo remorso. Não é a posição que o rico se encontrava. Tá? Não é isso, tá? Porque tem rico que passa na prova da riqueza. Tem rico que é bom, tem rico que ajuda, tem rico que é caridoso, tem rico que gera empregos, que paga seus impostos em dias, que não sonega imposto, tá? E tem os seus talentos e ajuda a alavancar o progresso. Não é por isso. O que aconteceu com esse personagem é que ele não soube dividir, não soube dar, não soube fazer a caridade. Por isso que ele fica com a sua consciência atormentada. E não quer que seus irmãos passem por essa situação. Por isso que ele implora a Abraão que mande Lázaro dar o testemunho, né? Porque faltou para ele, esse personagem, o sentimento, faltou a empatia. Aí vamos ver a resposta do Abraão. Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Quem são os profetas? Tá? Tem aquela rapaziada que já vem trabalhando aí, são os enviados do Cristo. Deus permite. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Elias, João Batista já vinham pregando essas ideias. Deus único. Usavam a palavra ressurreição. Hoje nós entendemos que é reencarnação. Olha, já foi dado o recado. Vocês escutaram? Vocês prestaram atenção? Né? Aí, coitado do rico. De novo. Vou tentar de novo, né? Não, meu pai, disse o rico. Se algum dos mortos for ter com eles, farão penitências. Olha, se o senhor permitir que Lázaro dê o recado, tá? Olha, os meus irmãos vão orar, vão ser mais caridosos, vão fazer vigia, jejum, tá? Vou me preocupar para que eu não cometa os erros, tá? Aí Abraão responde: se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo algum dos mortos ressuscite. Mesmo Lázaro, na condição que está como espírito, vai lá dar o recado, vai ter que ter um médium para fazer isso. Vai ter que ter a comunicação. E mesmo assim não vai ter a credibilidade, não vão acreditar. Por que eu estou falando isso? O que nós fizemos? O que nós fizemos lá atrás? Sócrates, nós condenamos a morte pela cicuta, pelo envenenamento. Jesus, mandamos para a cruz. E fora os outros aí na idade que aconteceu na Idade Média. O que aconteceu com a Inquisição? Grandes filósofos, grandes cientistas, ou ia parar na fogueira ou ia ser presos. Não foi isso que nós fizemos? Fora Buda, Maomé, Confúcio, tantos outros que enviados aí que temos as costas. O próprio Kardec, quando começou a fazer a codificação, foi rejeitado pelos seus amigos. Aconteceu, né? Então, Abraão, olha, cara, nós fizemos isso. Eu aqui já enviei e vocês estão nem aí, né? Mas as ideias foram lançadas. Por quê? Porque existe alguma coisa além da morte. Existe algo além. Porque não ia fazer sentido ter família, ter filhos, ter amigos, trabalhar, se tudo acaba aqui. Não existe algo além da morte. A vida continua. Esse é o recado de Jesus. Olha, tenha cuidado com o que vocês estão fazendo aí na Terra, na condição essa condição que você está passando. Tenha cuidado como é que você vai levar a sua vida, as suas consequências. Senão vai viver uma vida de tormento. Tenha cuidado com isso. Esse é o recado de Jesus. Obrigado aí vocês, tá? Por estar invadindo a casa de vocês aí nesse domingo.
Tá? Obrigado aí pela paciência. Mas é sempre um prazer conversar, filosofar a doutrina do Cristo. Tá? É sempre um prazer. Tá? Obrigado aí por esse domingo aí maravilhoso. Assim caminha a humanidade. Vamos ver aqui. Assim caminha a humanidade, com passo de formiga e sem vontade. Que Deus nos abençoe, que vocês tenham um excelente domingo e fiquem em paz. Graças a Deus. Quanta luz